O que é ser autodidata? Ser autodidata significa aprender por conta própria, sem depender exclusivamente de professores ou instituições formais de ensino. Uma pessoa autodidata busca conhecimento de forma independente, usando livros, vídeos, cursos online, experimentação e outras fontes. Isso exige disciplina, curiosidade e habilidade de organizar o próprio aprendizado. Essa é a definição do ChatGPT, o que é uma ótima definição. Mas para mim, que aprendi matemática, xadrez e outras coisinhas de forma autodidata, uma coisa que define muito bem ser uma pessoa que aprende sozinha é a liberdade de, mesmo que você não tenha amigos que façam o mesmo, mesmo que você não tenha professores de forma presencial, você tendo internet, você tendo um livro sobre o assunto, você consegue aprender quase tudo o que deseja. Para começar, um porquê e o que você vai estudar. Primeiro vem o porquê, porque com o porquê você vai achar o quê. Calma que eu vou explicar. Eu queria ser medalhista do UEMAP, então esse era o meu porquê e o que seria logicamente matemática. Mas matemática especificamente com raciocínio lógico, porque é o que o UEMAP pede. O porquê levava a descobrir o que eu ia estudar. E se você não tiver nada muito bem definido, e também para começar mesmo, você pode começar com hábitos que vão te ajudar em basicamente qualquer objetivo, por exemplo, o hábito de ler. Você pode começar com uma leitura histórias, como O Pequeno Príncipe, O Alquimista, histórias que passem aprendizado. Você pode até questionar que Pequeno Príncipe é um livro de criança e que não vai ser muito útil. Mas, por exemplo, essa frase aqui é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegue julgar-te bem, és o verdadeiro sábio. Está no livro Pequeno Príncipe. Então, são ótimos esses livros que são uma história mais leve, digamos assim, mas que tem ótimas lições para se tirar e já é uma ótima forma de começar a ler. E vamos para a parte de organização. Depois de pensar sobre o porquê e o que da ação, chegamos no como você vai estudar. Vai ser online, vai ser por livro, vai ser por aulas. Claro que é necessário sempre mesclar algumas formas para poder aprender melhor, mas você tem que ter mais ou menos uma noção sobre como você vai estudar. E aí você vai pesquisar assuntos específicos e assuntos que são base para aquilo que você quer estudar, para você não ficar patinando com um monte de informações, mas sem conseguir de fato aprender nada, sem conseguir de fato aprender alguma coisa. Então você vai começar construindo uma base com os conteúdos mais básicos possíveis do assunto. Se você já sabe, você vai estar com uma revisão, uma semana de revisão, por exemplo. E se você não sabe, você vai ter que estudar realmente esses conteúdos mais básicos possíveis para depois seguir para os conteúdos mais densos, digamos assim. E algumas coisas que a gente vai aprender, a gente tem que aprender primeiro uma coisa para depois aprender outra. Tem outros que são mais generalistas, mas por exemplo no inglês também você vai ter que aprender as coisas básicas como hi, seu nome, sabendo cumprimentar a pessoa. Então é sempre bom saber o básico para depois ir para um conteúdo mais específico. Em algumas coisas que você aprender, você vai ter que entender o porquê aquilo funciona, como por exemplo uma fórmula. Você vai ter que entender por que aquilo aconteceu. Uma vez eu vi uma crítica que as pessoas autodidatas aprendem a aplicar as coisas, mas não entendem o princípio por trás. Portanto, não aprendem de verdade. O que pode ser verdade em alguns casos, porque muitas vezes as pessoas autodidatas realmente só vão aprendendo a fazer e não entendem de fato que aquilo funciona. Porém, você é diferente. Vai procurar aprender de forma clara, sempre procurando entender o porquê aquilo funciona e como utilizá-lo. No livro Hábitos Atômicos tem algumas regrinhas sobre como criar um hábito, que são deixar um hábito claro, atraente, fácil e satisfatório. Para a questão de tornar claro, você estabelecer um horário para estudar, para treinar o que você quer aprender, já vai ajudar. O atraente, você precisa procurar deixar o mais prazeroso possível. Por exemplo, fazendo algo que você goste imediatamente antes de estudar, como uma forma de se motivar. No meu caso, eu amo lavar meu cabelo. Então, antes do horário de estudo, se eu lavar meu cabelo, provavelmente eu vou estudar com muito mais tranquilidade
responsabilidade e com mais motivação. E o fácil, coisas como deixar o local que você vai utilizar bem arrumado, com os materiais que você vai precisar, também é de grande ajuda. O satisfatório, coisas como dar uma volta, caminhar um pouco como recompensa de você ter estudado, e até mesmo marcar o X na sua lista de tarefas reforçam a satisfação de concluir mais aquele dia. E não se cobre tanto. Se você não conseguiu estudar um dia, tudo bem. Se só deu para estudar 30, 20 minutos, vai lá e estude. Não deixe que os pensamentos negativos dominem. Muitas vezes nós vivemos uma linha tênue entre a ambição de ser e a autodestruição de si mesmo também. Com excesso de cobrança, de responsabilidade, também tem a comparação. Não se comparem tanto com as outras pessoas. Cada pessoa tem sua forma de aprender, tem sua forma de evoluir. A comparação deve ser com você, para você ver se você está conseguindo evoluir ao longo do tempo. E já a comparação com os outros só vai gerar muito desgaste. E as cobranças, as responsabilidades, tudo vai acabar desgastando muito. Você não vai conseguir ter energia para conseguir ter uma boa constância. Porque se você consegue enxergar que uma forma de estudo não está funcionando para você, é necessário fazer uma análise para ver se aquele método de estudo é efetivo para você. Eu desejo que tenha sido útil para vocês de alguma forma e que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.